Senhor quer derramar algo novo sobre nós nessa noite também. Então ore, estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelo precioso tempo, Pai, concedido a nós. E aqui está a tua filha, Senhor, pastora Joana, que está disponível, Senhor, para ser usada pelo Senhor nessa noite. Pai, que o Senhor tenha liberdade para liberar, Senhor, aquilo que o Senhor quer liberar, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer, para trazer direção, Senhor, para o destino que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, enquanto ela ministrar, Senhor, que o Senhor possa guardar o seu coração, a sua vida, tudo que é precioso para ela. Pai, peço também que o Senhor abençoe os teus filhos que aqui estão. Que cada ouvido, Senhor, ao ouvir, Senhor, que será ministrado, Senhor, receba no Espírito, para que haja uma transformação, Amém. Não só no corpo físico, Senhor, mas em todo o contexto, em nome de Jesus. Muito obrigado desde já por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês podem se sentar. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Não é, pastor Adriano? Aqui é o altar. Não é uma plataforma. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele move os nossos corações nesse sentido. Cheguei hoje de Taquarussu, estava cuidando da minha mãe e vim com muita alegria de fazer aquilo que eu sempre gostei. Eu quero impartir o coração com vocês essa noite. E Deus ministrou meu espírito. Sempre Deus tem que ministrar no espírito de alguém para que alguém possa transferir. E eu quero falar essa noite sobre autoridade espiritual. Mas de uma maneira bem, talvez assim, um pouco até diferente, porque às vezes quando nós falamos de autoridade espiritual, nós pensamos que autoridade espiritual seria para que a gente pudesse fazer algo de expulsar demônios. Eu quero ir além disso. Eu quero falar além disso. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. De fato, nós precisamos ter autoridade espiritual para ter relevância nessa terra. Foi por isso que Jesus veio recuperar a quem se havia perdido. Não foi o que havia perdido, quem se havia perdido. Ele havia perdido o governo. Não perdeu a soberania, nem o seu poder, mas ele veio restaurar o governo. Abriram? Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O Senhor que estava ensinando as pessoas a importância de ser como criança. Ensinando os discípulos a ser como criança. A humildade de uma criança. E esse governo que Jesus veio restaurar, que veio recuperar a quem se havia perdido, ele está trazendo esse ensino da criança, de que o reino de Deus é comparado a uma criança, né? A quem recebe essa criança. Por que ele fala da criança? Porque a criança, ela tem uma capacidade de recuperar os traumas, os relacionamentos, de uma facilidade tremenda, de uma rapidez muitas vezes tão forte, tão intensa. Então ele compara isso, a humildade, com a humildade da criança. Não basta, querido, nós sermos apenas salvos. Deus quer
dar essa patente para mim e para você, de autoridade espiritual, de uma forma que ela seja relevante aqui na terra. Por que Deus está nos ensinando a questão da humildade? Eu quero aprofundar sobre isso essa noite. E eu creio que Deus vai falar muito com o nosso espírito. Porque é no reino do espírito que nós precisamos vencer as coisas. Não é no reino da alma. Não é no reino das nossas emoções. Mas é no reino do espírito. E porque nós precisamos não ser apenas salvos ou sermos de Deus. Nós precisamos entrar em lugares profundos em Deus, para que a gente possa desenvolver a autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela é um processo, na verdade. Ela não é um ato imediato. Ela é um processo. Ela é contínua. A autoridade, querida, ela não nasceu na hora que eu aceitei Jesus. Embora Deus já nos deu essa autoridade. Mas ela é desenvolvida à medida que nós suportamos as ofensas. Esses são os níveis que Deus quer nos ensinar essa noite. Ela é construída por níveis. A autoridade, ela é construída por níveis. Se você tem autoridade espiritual, você governa sobre todas as coisas. Pois o plano físico está sujeito ao plano do espírito, porque o reino de Deus não é o reino da alma, é o reino do espírito. E em Mateus, que nós lemos agora, nesse momento que nós lemos, no reino de Deus, poder é diferente de autoridade. Poder, temos aqui pessoas na área jurídica, o poder é aquilo que te delega, aquilo que você recebe um poder, recebe uma delegação, recebe uma função, e isso é o poder, e é diferente de autoridade. Poder tem a ver com aquilo que você recebe como um cargo. E o título te confere aquilo. É o título que te confere aquilo ali. Então você tem esse poder. A autoridade não. A autoridade espiritual tem a ver como o reino espiritual lê você. Como que o reino espiritual lê você? Como que os demônios lê você? Porque os anjos e demônios também vão ler você, vão nos ler. No reino do Espírito, anjos e demônios não vão olhar se nós temos diploma, se nós temos uma formação acadêmica, se nós temos tantos anos de cristão. Mas com o quanto você está ligado com o autor da fé, o quanto você tem intimidade com o autor da fé, com o Senhor. Por isso, no mundo da liderança, quem usa muito poder tem pouca autoridade. Vocês já observaram um pai autoritário? Você já observou uma professora autoritária? Em que ela grita e ela acredita que o grito dela desenvolve autoridade. Poder você impõe. Autoridade você conquista. É bem diferente poder e autoridade. Então, portanto, quem se faz humilde, como esta criança, a Bíblia nos fala, este é o maior no reino dos céus. Aleluia. Então, não é o poder. Não é o poder que nos faz ter autoridade, mas é a humildade. O reino de Deus é paradoxal. Quanto mais exercer humildade, mais autoridade o Senhor nos concede. Por isso que Ele ensinou através da criança. O poder tem posição. A autoridade tem conquista.
tem confiança. Então a ênfase dessa criança não está, a ênfase não está na criança, a ênfase está na humildade. Amém, igreja? Pois a humildade, queridos, é a matéria-prima para a autoridade espiritual. Amém? Deus quer quebrantar a gente hoje aqui. Sempre que o Senhor, queridos, quer aumentar um nível de autoridade na minha e na sua vida, Ele vem buscar em mim e você uma medida de humildade. E aí vem as lutas, as provações. Nossa autoridade, a minha autoridade está ligada à minha medida de humildade. No conceito de Jesus, o primeiro elemento para se estar apto a ensinar é a humildade. Queridos, nós não nascemos humildes. Mas ele disse em Mateus 11, 29, Jesus fala assim, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então nós não nascemos humildes. Nós precisamos aprender com aquele que está dizendo, aprenda comigo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque esse aprendizado, ele não está pronto. Ele não veio na hora que a gente aceitou a Jesus. Mas Jesus está dizendo, se você aprender comigo a suportar as afrontas, as ofensas, eu vou te levar para um nível maior de autoridade espiritual. Essa é a forma que o Senhor está nos ensinando nessa noite, que é um meio de nós termos autoridade espiritual, é aprender com Ele. Ele está dizendo, aprenda comigo, que eu tenho mansidão, eu tenho humildade. E nós não somos mansos nem humildes. E nós vamos aprofundando aqui. Quem tem humildade tem autoridade para ensinar. Quem ensina debaixo de autoridade não traz imposição, não traz medo, não traz censura, mas traz descanso. Como é difícil um pai que põe medo. Uma pessoa que está trazendo imposição. Uma pessoa que está trazendo censura, que está trazendo dor, que traz constrangimento. Essa pessoa não é ensinada. Ela é adestrada. Ela é adestrada. Quem trabalha na autoridade sempre trará descanso para quem está ali ouvindo. Aleluia. Aleluia. Ser manso e humilde não quer dizer que a pessoa é boazinha, mas sim que ela se submete aos processos de Deus na sua vida. Só os processos de Deus podem instaurar em nós humildade, porque nós não nascemos com ela. Nascemos com uma dura cerviz em nossa natureza adâmica. Como é difícil ceder, como é difícil se humilhar, como é difícil dar a razão só para manter a paz. Para quem não tem a razão. O fato de Jesus utilizar essa criança como exemplo de humildade é porque ninguém consegue superar traumas de um relacionamento quanto uma criança. Imediatamente ela já está ali repartindo o lanchinho dela. Ela não sabe, antes, poucas horas, tinha sido brigado com alguém ali. Mas ele está dizendo que é com a criança que a gente aprende. É com a criança. Não a criança, mas a criança que é humilde. Porque nem toda criança também é humilde, né, gente? Mas ele está dizendo aqui que essa criança aqui, quem for como essa criança, foi uma discussão que ele estava falando com os discípulos. Ele disse assim, quem queria ser o maior? Ele disse, você quer ser o maior? Precisa ser humilde.
Se a criança é a base da humildade que Jesus estava ensinando, nós precisamos estudar e nos aprofundar para ter uma boa construção em cima disso. E como é que eu aplico isso na prática? Diga assim, ai, ai, ai. Respondendo às ofensas. Respondendo às ofensas. Você adquire autoridade espiritual na medida que você consegue superar ofensas, desapontamentos, traumas nos relacionamentos. Cada vez que Jesus quer me dar uma nova dose de autoridade, Ele vem buscar em mim uma nova medida de humildade. Meu Deus, Deus nos ensina dessa forma. Eu estou falando isso porque a gente é muito provados, queridos. E eu estou falando isso porque eu senti tanta paz para trazer isso para a igreja. De verdade no meu coração. Você tem que engolir algo. Você não queria engolir, mas você engole só para ter paz. Não ter guerra. Cada vez que Jesus está fazendo isso em mim e você, Ele também está colocando essa humildade em nós, como que nós fazemos quando a ofensa vem? Só que nesse mesmo lugar que Ele quer trazer humildade, tem algo que tem dentro desse mesmo lugar que se chama orgulho. Nesse mesmo lugar dos nossos corações, que Deus quer buscar humildade, mora ali o orgulho. E quem não tem orgulho é como um mau hálito. Aliás, não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer assim, o orgulho é como um mau hálito. É uma frase até do pastor Cote. O orgulho é como um mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Só uma pessoa que não tem orgulho que pode tirar o orgulho de outro. Então, nesse mesmo lugar que Deus quer buscar essa humildade em mim e você, está ali instaurado o orgulho. E por isso que Ele está dizendo, você precisa aprender comigo que eu sou manso e humilde de coração. Em Mateus 11:29 diz isso. Então, quando o Senhor quer buscar humildade em nós e encontra esse orgulho em nós, o próprio Deus permite investimento de ofensa dentro de nós. O próprio Deus permite isso. Não que Ele que é o ofensor, mas que Ele permite. Aí tem uma palavra em Mateus 18:17. Por esse motivo está escrito assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem pelo que vem o escândalo. Mateus 18:7. Como é que eu reajo às ofensas? Define meus níveis de autoridade. Não estou falando de temperamentos, não. Porque os temperamentos todos temperamento é de Deus. Eu estou falando como é que nós vamos reagir quando a ofensa vem. E ele está dizendo, ai do mundo por causa dos escândalos. Você sabia que é necessário vir o escândalo? A palavra escândalo, eu vou falar mais na frente, escândalo, tropeço, são toda a mesma coisa. Isso são as ofensas. Porque as minhas respostas às ofensas irão definir meus níveis de autoridade. Então nós nunca podemos rejeitar os investimentos de Deus na nossa vida quando Ele permite uma ofensa. Você sabia que as ofensas nos promovem? Eu aprendi muito isso. E estou aprendendo. Cada vez que vem a paulada, eu sei o lugar onde eu tenho que ficar. E aí, a gente é promovido. A gente sobe um nívelzinho mais. Porque a gente não quer mais sair desse lugar. De quebrantamento, de humilhação diante dele. É muito sério, queridos. É muito sério.
As ofensas nos fazem reagir com as nossas feridas, com nosso orgulho, nossas áreas de rejeição. Quando vem uma ofensa, nós queremos justiça própria. Quando vem uma ofensa, nós queremos tratar com orgulho próprio, orgulho ferido. Nós queremos mostrar que nós temos a razão. E nós precisamos escolher entre debater ou mostrar ter razão. Brigar ou quebrantar-se diante de Deus. Nós escolhemos. Eu escolho se vou debater ou se vou fazer uma defesa da injustiça que sofri. Ou se eu me humilho e me quebranto e cresço em autoridade espiritual. Por isso que o evangelho, ele é paradoxal. Quando eu desço, Deus nos leva para outros níveis. Não é fácil isso na teórica aqui na sala. A gente sabe disso. A gente sabe disso, que isso não é fácil. Porque essa autoridade, ela é construída, ela não nasceu pronta. Um dos maiores investimentos para a autoridade espiritual são essas ofensas que chegam até nós. E o propósito de Deus para mim e para você é que a gente possa frutificar. Uma pessoa ofendida, ela não produz, ela não frutifica. Ela não frutifica. E Deus quer que a gente, desenvolvendo essa autoridade espiritual, possa frutificar. Uma pessoa ofendida, ela não produz frutos. Uma pessoa ferida. Em Mateus 13, 23, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Eu vou falar em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por 1. Uma escada aqui, ó. Descendo. De 100 a 60 e 30 por 1. Agora nós vamos ver ainda em Mateus 13, 24 e 26. Fala que crescendo a erva e frutificando o trigo, apareceu também o joio. O inimigo planta o joio e ele sai. O inimigo planta o trigo, o joio e ele sai. E muitas vezes nós queremos tratar o joio como se ele fosse inimigo. O inimigo que semeou não está mais ali. Ele só deixou lá e saiu. Mateus 13, 24 e 26, você lê? Vamos ler então? Mateus 13, 24 e 26. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. O joio, querido, não aparece até que você frutifique. O joio vai aparecer porque você está frutificando. Não pense em tirar o joio de lá. Frutificação está totalmente ligado com a autoridade espiritual. Então nós não podemos nunca rejeitar o joio, pois ele vem testificar da sua frutificação. Ninguém diz glória a Deus. Não queira tirar o joio. Não queira tirar aquele que é como a gente fala, fulano é um calo na minha vida, né? Não queira tirar. Ele testifica da sua frutificação. Mas o inimigo deixou lá e se retirou. Mateus 4,8 diz que o que nós lemos anteriormente, o outro versículo, nesse mesmo capítulo, aliás, em Marcos 4,8, perdão. Marcos 4,8 fala que ele produziu a 30, a 60 e a 100 por 1.
Já o outro produziu diferente. Aí ele foi subindo. Então foi uma escada, uma que foi, outra que desceu. Tem aqui essa escada, querido, de frutificação subindo e a outra descendo. Mas nós vamos aprender com isso. Algumas pessoas, não é verdade, começam frutificando. Elas frutificam dando boas respostas para tudo. E Deus quer dar autoridade a essa pessoa sempre que ela está respondendo com aquilo que Deus já está dando a ela, permitindo a ela. E ela responde com oração, com humildade, com quebrantamento. Então, ela vai, como se diz assim, respondendo essas investidas, dessas ofensas, dessas desonras na vida dela, de uma forma diferente. Ela reage de uma forma diferente. Mas existem pessoas que não sabem reagir quando ela está desenvolvendo autoridade e ela está frutificando a 100. Como que ela vai tratar essas desonras? Como que ela vai tratar essas ofensas? A pessoa não consegue vencer essas investidas. Sabe por quê, queridos? Olhe para cá, igreja. Idolatria. Quando você ama a sua dor, quando você ama a sua ofensa, você está idolatrando você. E quando você idolatra a sua dor, quando você idolatra a ofensa que fizeram, você deixa de ouvir Deus, a voz dele, e começa a ouvir a voz da alma, e não a voz do Espírito. E quando ela não consegue isso, ela prefere se sentir injustiçada, ela prefere buscar piedade do que liberdade. Aí ela vai e cai para 60. Ela já não está mais produzindo 100. Ela já está produzindo menos. E para essa pessoa voltar ao 100, Deus envia de novo outra investida. Então essa pessoa não corresponde mais. Ela cai para 30. E ao contrário, outra escada, outras pessoas começam com 30. E ela parece que a gente pensa, nessa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. E ela vai chegar em lugares mais altos. Porque ela olha de uma forma diferente essas investidas, essas ofensas. Ela não fica presa ao seu orgulho e às ofensas. Ela resolve assumir o caráter de Cristo. Ela resolve liberar o perdão. Ela resolve sofrer a injustiça. Ela resolve não reclamar. Ela resolve não queixar. Aí então a autoridade do Espírito aumenta na vida dela. E ela é levada a frutificar mais. E ela chega aos 60. Isso não é fácil. Perdoar não é fácil. Dar razão para quem está errado não é fácil. Sofrer injustiça não é fácil. E neste lugar continua os processos de Deus aperfeiçoando em nós. Ofensas, Ele permite ofensas e outras investidas em nós, até que a gente possa responder corretamente e nós subirmos um nível maior. Deus está fazendo assim o nosso orgulho hoje. Está esmagando um pouquinho a gente. Porque tem hora que a gente canta umas mentiras. Que ele cresça, que eu diminua. Mas o nariz é empinado o tempo inteiro. E ninguém, só a pessoa tem a vez e a verdade. A gente tem que cantar a verdade de Deus. E tentar procurar viver essas verdades. Não é fácil. É nós precisarmos deixar de fato o joio nesse lugar. Como é que eu respondo ao joio? Determina se eu subo ou eu desço na escada da frutificação. Tem pessoas que abandonam os lugares, né, o lar,
abandona o ministério, abandona os seus líderes, porque não soube suportar a ofensa. Deixa o joio te promover e te fazer crescer em autoridade e frutificação. Queridos, não haverá crescimento espiritual e autoridade espiritual para pessoas que não vencem as ofensas. Com a traição, então, a traição é o caráter da ceia. O apóstolo Paulo diz assim: na noite em que fui traído, ele escreveu isso. Na noite em que fui traído, ele partiu o pão e deu. Esse é o caráter da ceia. É ser partido e dar. Uau! É só em Deus que a gente pode partir para quem nos traiu. É só na ceia que Ele nos ensina isso. Na noite em que Ele foi traído, Ele partiu o pão e deu. Você quer aprender a ter autoridade espiritual? Precisa aprender a repartir o pão com quem te traiu. Você quer saber sobre maturidade espiritual? É você sentar com quem odeia você. É você sentar na mesa com quem não gosta de você, que é inimigo. Jesus fez isso. Isso é maturidade. Autoridade espiritual é igual maturidade. E maturidade é igual liberdade. Vocês estão comigo, igreja? À medida que nós crescemos em autoridade espiritual, nós ampliamos o nosso território espiritual. Enquanto nós estamos crescendo em autoridade espiritual, nós vamos ampliando a nossa jurisdição nas regiões celestiais. E nós desenvolvendo essa autoridade, construindo essa autoridade espiritual. Temos essa patente, mas se você não desenvolver, quando as ofensas vêm, perde a autoridade espiritual. Enquanto nós vamos crescendo, isso vai ampliando essa jurisdição nas regiões celestiais. Em Mateus 11, de 2 a 6, vamos ler? Mateus 11. Vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar sobre isso aqui. Versículo 2, capítulo 11, versículo 2 de Mateus. Eu quero falar de um homem. Esse homem aqui, ele foi o precursor de Jesus. Esse homem chamado João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Mas olha o que aconteceu na vida dele aqui. Vou falar de 2 homens aqui rapidinho. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havíamos de esperar outro? Esse é o João Batista, tá? O que foi o precursor de Jesus. Aí ele diz assim: e Jesus, respondendo, disse-lhes, ele mandou, né? Os discípulos perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu para João lá na cadeia. Disse-lhe Jesus: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João estava preso. João estava mesmo muito chateado, porque Jesus estava fazendo as coisas lá fora. E Jesus não estava se importando para ele lá. E João estava lá e ele não estava se importando com ele. Então, a cadeia na vida de João, na prisão na vida dele, foi para tratar a prisão dentro dele aqui. Vocês estão entendendo, igreja? Ele veio falar que Jesus ia vir. Ele
esteve com Jesus no dia do batismo, o batizando. Mas na hora da ofensa, na hora da prova, ele ficou muito chateado com Jesus. Porque Jesus não foi lá. Jesus fica aí bombando, curando, fazendo um monte de coisa. Jesus não está se importando comigo. Sabe o que Jesus falou para João? Olha o versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E bem-aventurado é aquele que não achar motivo de ofensa em mim. Eu não ofendi você, João. Tropeço, pedra de tropeço, escândalo, tudo significa ofensa. E a gente pensa que é outras coisas, né? Eu pensava. Mas é ofensa. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim ofensa. Eu não estou lhe ofendendo, João. Na Bíblia as palavras ofensa, escândalo e pedra de tropeço são exatamente a mesma no original. João Batista estava preso, ele perdeu a voz do céu e começou a ouvir as vozes de um coração ferido. Esse é o problema. Quando nós ficamos ofendidos. E se nós ficarmos, na verdade, quando alguma coisa acontece, as pessoas começam a se sentir ofendidas, não é por causa do irmão, é por causa de Deus. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus deixou isso? Eu não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais falar com fulano. Então ele não está com raiva do fulano, mas porque Deus fez isso. A ofensa nos põe em cadeias. E nos rouba a voz do céu. E nós começamos a ouvir outras vozes. A voz da alma. A ofensa, ela tira a nossa liberdade no campo do espírito e rouba a nossa liberdade espiritual. Por isso, crescer em autoridade espiritual implica em vencer as ofensas. E aí nós vamos para o apóstolo Paulo também, que estava na cadeia, que estava preso. Isso está registrado em Atos 16, 31. Nós não vamos ler todo o texto, mas eu me ative a alguns aqui, vou me ater a alguns aqui. Em Atos 16 e 31, aqui fala da cura de uma jovem adivinhadora, onde o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, estavam fazendo algumas coisas ali. E esses homens, servos do Senhor, eles estavam anunciando o caminho da salvação. E eu quero, o versículo 19: vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça e na presença das autoridades, e levaram aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbando a nossa cidade. O que eles fizeram? Levaram Paulo e Silas presos, ficaram prisionados ali. Ele foi amarrado, Paulo, no pé, e apanhou ali. Só que a diferença na cadeia, na vida de Paulo, foi diferente na vida de João Batista. Paulo, ele começou a adorar a Deus com o pé amarrado e levando açoites. Porque a forma com que eu reajo à ofensa me faz levar a um nível maior de autoridade, igreja. Vocês estão entendendo? Ele não revidou. Ele não desdeu na mesma moeda. Paulo, ele estava livre das ofensas desses ofensores. Por quê? Porque ele estava orando, ele estava cantando ali na meia-noite. E tudo isso que quando aconteceu, todos sabem dessa história. As cadeias se abriram. Uau! Uau! Ofensa! Você vai trabalhar oração, adoração, quebrantamento. As cadeias vão se abrir. Meu Deus, adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Mas adorar a Deus quando as coisas estão
muito ruim, quando tudo você pensa que não vai dar jeito, e você entra na adoração com Deus, oração, e se quebrando, quando você vê já, uau, já passou. Eu aprendi muito com meu maridão. Ele é 80, eu sou 220. Mas a gente junta 300 graus. E ele sustenta, um sustenta e um vai ajudando o outro. O que eu não tenho no Neuvaldo, o que eu não tenho, eu consigo, ele nele e ele em mim, um precisando do outro. E aí a gente passa assim por umas lutas. E a gente vai na madrugada e é de noite. E Deus começou a fazer. E foi quebrando as cadeias, os grilhões. E aconteceu isso com Paulo. E Paulo estava ali junto com Silas, o carcereiro. Quando viu que as cadeias se abriram, os carcereiros queriam se matar. Aí o apóstolo Paulo bradou em alta voz. Uau! O ofendido tem uma voz de libertação. O que não está ofendido, perdão. Ele falou, não, apóstolo Paulo, não faça nenhum mal. Não precisa você tirar a sua vida. Todos nós estamos aqui, a gente nem vai sair. Eu não vou nem sair. Porque o objetivo do apóstolo Paulo e Silas ali, o apóstolo Paulo não era sair da prisão, mas era ganhar o carcereiro. O objetivo dele ali não era autopiedade. A ofensa que você está vivendo e você buscar autopiedade vai te impedir de você ouvir a voz de Deus. Mas se você quiser liberdade em Cristo Jesus, as cadeias vão se romper. Porque a ofensa não é para você ficar mimimi. A ofensa é para você se quebrantar e se humilhar diante de Deus. Como eu reajo à ofensa vai definir os meus níveis de autoridade espiritual. Quem está livre não é mais preso por ninguém. O apóstolo Paulo estava livre, então as cadeias não o prenderam. Amém, igreja? Para João Batista, a cadeia não prendeu, somente revelou as prisões dele internas. Para o apóstolo Paulo, a cadeia aberta para Paulo não o soltou, somente denunciou que ele estava livre. As ofensas não podem prender você. Porque o propósito que Deus quer na sua vida, na nossa vida, porque a investida de Deus para mim e para você não é para nos matar, mas é para nós sermos livres. Foi para isso que Ele nos libertou. Foi para isso que Jesus veio restaurar. Ele veio recuperar a quem se havia perdido. Você só pode se fazer escravo de quem você é livre. Vou repetir essa frase. Isso está baseado em 1 Coríntios 9:19. Você só pode se fazer escravo de quem você é livre. Eu só posso servir a você, pastor Adriano, porque eu sou livre. E isso serve para tudo. O carcereiro viu que a porta estava aberta e falou assim: eu não vou sair. Eu não vou sair. Você não me prende. Vocês estão entendendo, igreja? Você só pode servir a quem você é livre. Mais do que qualquer coisa, escolha ser livre. Não ame a sua dor. Por isso que maturidade é igual liberdade. Como Deus faz nos crescer, como Deus faz nos sermos adultos,
Como Deus nos faz sermos filhos ruiós e não tecnos. Filhos que cresceram, que não vão mais ficar chorando e resmungando a sua dor. Porque quando a gente quer a nossa dor, claro que Deus quer curar essa dor, mas Ele não quer que você idolatre ela. Porque a idolatria, a sua dor, faz você não ouvir a voz de Deus. E aí você quer a piedade e não ser livre. O Senhor te ama com amor imensurável. E que nós muitas vezes nem paramos. Para entender nós não vamos entender, mas para receber e desfrutar dessa doce presença do amor de Deus. Porque nós somos ofendidos e somos feridos, e o nosso orgulho, e aí nós queremos viver no nível da piedade, não no nível da liberdade. Nós precisamos ser filhos maduros. Nós precisamos não amar a dor. Deus tem interesse sim na nossa dor, de consolar, de curar. Contudo, Ele irá unir a sua cura a Ele. Quando você ama a sua dor, você não enxerga Ele. E Deus está me fazendo lembrar daquele filme que nós assistimos. Agora me esqueci o nome, mas eu vou falar que vocês vão lembrar. Mais alto. Sim, Cabana. A cabana, né? A cabana. Faz tanto tempo. Mas aquele momento que aquela dor daquela pessoa, e o Espírito Santo fala que a dor impedia a pessoa de ouvir a Deus. A dor nos impede de ouvir a voz de Deus. Porque a gente está idolatrando a dor. E nós muitas vezes pensamos que a idolatria é de santo, é de imagem. Não, a gente idolatra a dor. Quem quer ser ouvido por sua dor, não busca liberdade, busca piedade. Então, quando você se vê debaixo de uma investida de desonra, de ofensa, de injustiça, escolha prosseguir. Perdoar e ser livre para que você cresça em autoridade espiritual. O perdão é um processo, é uma construção. O perdão te faz ser livre. A dívida de alguém com você é riscada. Aprenda a perdoar. Aprenda a ser livre. Aprenda a se soltar. Aprenda a ser humilde e manso com Jesus. E isso é para todos nós. Porque isso não é imediato num ato. É uma constante. É um aprendizado. Por isso que Jesus falou, você precisa aprender comigo, que eu sou humilde, que eu sou manso de todo o coração. Fique de pé. Se você quer que Ele te ensine, Ele é mestre. Ele quer te levar no nível mais profundo. Ele quer te levar no nível mais profundo de autoridade espiritual. Queridos, você vai chegar em lugares que você não precisa dizer nada. A sua presença uau, tem uma patente em nós. Mas se você não desenvolver, não construir, nós podemos perder. Feche seus olhos. Meu bem, você pode vir aqui? Feche seus olhos. Você está diante do altar do Senhor. E quantas ofensas, quantas investidas do inimigo. E Deus permite essas investidas para nos promover. Jesus chamou de Judas de amigo.
e chamou de Pedro de Satanás. Satanás entrou dentro da vida de Pedro e Jesus falou assim: sai de mim, arreda-te, Satanás. Judas traiu ele. Judas traiu o Senhor. Só que as ofensas, só que aquilo que foi para Jesus, promoveu nosso Jesus para ir para a cruz. A autoridade. A autoridade. O Senhor quer falar conosco, querido. Ele está falando comigo aqui. Eu sei que Ele está falando contigo. Ele está dizendo: a forma que você está reagindo às ofensas está dando a você um nível de autoridade espiritual. Vamos falar com o Senhor. Vamos cantar uma canção. E nessa canção seja a nossa oração. Vamos nos humilhar diante dEle, porque Ele nos exalta. Num tempo de pandemia, falar de humildade, onde às vezes a gente está vivendo tão egoisticamente, onde a gente não parte o pão para aquela pessoa que nos traiu, onde a gente não está fazendo aquilo que o Senhor quer fazer. Feche seus olhos. Você que conhece essa canção, vamos cantar juntos? Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Diga para Ele com todo o seu coração. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Senhor está aqui e Ele quer te levar a um Neste nível maior. lugar, tu és real. Ele te ajudará. Ele te ajudará no romper. Ele te ajudará com todas as Me investidas. entregar totalmente. Entregue-se a Ele, sem reservas. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso Diga a Ele. enxergar e entender. Uma pessoa livre. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia. Mas vale um dia no
Mais vale um dia no centro do teu Aleluia. querer, diga isso. Mais vale um Sim, Pai. dia Sim, Pai. no centro do teu Deus, fazer a querer, tua vontade. de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você deseja ser livre? Você deseja ser livre? Você deseja ser livre? Nada vai te prender. As ofensas não vão te prender. As cadeias não vão te prender. As ofensas não vão te prender. Eu quero declarar nesta noite que você aprenderá com Jesus a desenvolver essa humildade, a desenvolver a mansidão, a desenvolver os princípios do amor de Deus. Eu sei que tudo aquilo que você tem passado, como eu também já passei, que nós estamos todo momento passando, sendo provados. Há uma medida recalcada, sacudida, transbordante para todo aquele que se desce na presença dele, que se rende, que perdoa, que solta. Oh, Pai, nós te louvamos nessa noite da tua doce presença. O Senhor nos ensinar a lidar com as ofensas, mas nos promover a níveis grandes, altos, de autoridade espiritual no reino do Espírito. No reino do Espírito. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina na tua simplicidade. O Senhor nos ensina na tua simplicidade, Senhor. Fala conosco no decorrer dessa noite ainda, Pai. Aquilo que nós precisamos sacrificar, aquilo que nós precisamos abrir mão, as nossas vontades, as nossas mazelas, só para ver um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente do fruto do Espírito. Que Deus faça isso na nossa vida, com toda liberdade, porque nós somos prisioneiros de Cristo. E ninguém nos prende mais. A ofensa não vai prender você. A traição não vai prender você. A dor não vai prender você. Somos prisioneiros de Cristo. Nós somos